Conta-se uma história, né? De um americano que ele foi condenado à morte. E esse rapaz, ele não era temente a Deus. Pelo contrário, ele não era muito ligado com as coisas de Deus, não acreditava muito. E aí se conta que quando ele estava no corredor da morte, indo para a execução, o carcereiro lá estava lendo algumas passagens da Bíblia. Então ia no corredor, ele ia lendo algumas passagens. E aquele rapaz achou curioso, porque o carcereiro estava lendo algumas passagens acerca do inferno, acerca do céu e do inferno e da eternidade. E aí ele tocou no ombro do carcereiro e perguntou: o que é que você está lendo? Aí ele respondeu: o conforto da religião. E aquele rapaz, ele se indignou, porque ele começou a prestar atenção naquilo que ele estava lendo. E ele se indignou de tal forma que ele tocou no ombro do carcereiro novamente. E ele disse: olha, deixa eu te falar uma coisa. Se eu acreditasse em tudo isso aí que você está lendo, sobre o céu, sobre o inferno e sobre a eternidade, se eu acreditasse, eu rodaria o mundo inteiro pregando essa verdade, só para salvar uma alma. E eu não só pregaria o mundo inteiro, mas eu pregaria de joelhos, mesmo que o chão fosse feito de caco de vidro. Se isso que você está lendo, e diz que o carcereiro estava lendo todo desinteressado, estava lendo, era comum para ele. O que eu quero te dizer com isso? Essa palavra é real, querido. Essa palavra é real. Sabe, eu estava pensando, né? É o nosso último momento, é o último tempo que a gente vai ter. Tantas coisas já foram faladas. Mas desde a primeira ministração com Rafa, eu estava orando ali. E começou a me vir essas notas sobre a eternidade, sabe? Sobre a eternidade. E eu lembro daquela passagem lá de 1 João, quando ele fala assim: filhinhos, já é a última hora. Querido, se naquela época já era a última hora, o que diria do tempo que a gente tem vivido hoje? E aí eu quero te perguntar: onde você tem ajuntado os seus tesouros? Onde você tem ajuntado os seus tesouros, querido? Sabe, enquanto eu orava ali, eu só conseguia dizer ao Senhor: Senhor, que a minha vida vale a pena. Que eu possa viver uma vida que tenha valido a pena nessa terra. Faça a sua vida valer a pena, querido. Eu sei que a gente já está no último tempo. Eu quero te parabenizar por ter aguentado ficar até aqui. Mas eu quero te dizer também e te perguntar o porquê você ficou até aqui. Por que você ficou até essa hora? Por que você ficou? Eu não vou tentar te agradar. Não vou tentar falar coisas que vai te confortar. O porquê você ficou até aqui, até agora. Sabe, querido, às vezes a gente tem vindo a cultos, vindo a momentos, e a gente já está tão cheio de palavra, a gente já recebe tanto, querido, mas a minha impressão é que a gente não tem conseguido praticar aquilo que a gente tem recebido.
O Senhor sempre tem que reafirmar as mesmas coisas. E sabe, lá em 1 Coríntios fala que o Espírito ele conhece as profundezas de Deus. Existe tanto ainda em Deus para a gente conhecer. Há tantas profundezas, há tanto a ser conhecido ainda, querido. Mas parece que o Senhor sempre tem que bater nas mesmas teclas. E a gente vem a momentos, e parece que a gente vem para ficar assistindo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Enquanto eu e você, a gente ficar participando de momentos, onde a gente vai ser só aquele que vai ficar assistindo, a gente vai ser sempre o cara que assiste Deus operar na vida dos outros. A gente vai ser sempre aquele que fica assistindo Deus fazer na vida do outro. Eu vejo essa noite, querido, que a gente teve, não a partir de agora, mas esse tempo, o Senhor cutucando algumas coisas, mexendo. E às vezes é chato, é desconfortável mesmo. Sair da nossa zona de conforto, sair do nosso lugar de conforto, sair do conforto do nosso barco, é desconfortável. Mas sabe, Deus ele nem está te cobrando. Ser igual a fulano, ser igual a cicrano. Deus não está te cobrando ser igual a ministro A, ministro B. Deus só quer que você seja, querido, a pessoa que Ele te criou para ser. Nada além disso. Está tudo bem. Está tudo bem. Ser você, está tudo bem. Contanto que você seja a pessoa que Deus te criou para ser. Amém. Eu não tenho muitas coisas para falar mais. Mas a nota que há no meu coração, querido, é que esses últimos momentos, a gente dedique a amar o Senhor. A amar quem Ele é, sabe? Você ficou até aqui, querido, faz valer a pena. Pelo amor de Deus. Que não tenha sido só mais um momento. Que não tenha sido só mais uma vigília. Ah, mas eu fiquei, ó. Aí você vai chegar e vai dizer, eu fiquei até o final. Mas por que você ficou até o final? Daqui, desse tempo, o que é que ficou? O que é que ficou? Quando você passar por aquela porta, querido, amanhã é um outro dia, você vai dormir, você vai acordar. E aí, o que é que ficou? Foi mais um momento que passou. É mais um título, é um troféu para você dizer que você é o cara que ora. Você está aqui porque você foi obrigado a estar aqui. Ah, porque eu sou liderança, o Helder pediu para a liderança ficar. Ah, porque eu estava escalado, eu tinha que ficar. Não, querido. Eternidade, faça a sua vida valer a pena. Ajunte tesouros onde a traça não come, querido, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. O Senhor, Ele quer mexer na ferida, não como aquele que está sem um propósito, querido. Mas Ele quer chacoalhar coisas dentro de mim e de você. Há uma profundidade maior. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 16, eu acho. Diz assim, olha, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Há áreas inexploradas em Deus.
e parece que a gente ainda está sempre nas mesmas águas. Profundezas. O Espírito conhece as profundezas. Existem profundezas em Deus. Existem profundezas, querido. A gente precisa perceber os rios. A gente precisa perceber o Espírito e fluir com o Espírito. Sabe, o irmão Reagan falava de momentos que eles tinham na igreja, onde eles ficavam só em silêncio. E ele diz que aquela presença, ela era tão constrangedora, que nem os bebês, eles não tinham berçário, e ele disse que nem os bebês que estavam lá choravam. Ele disse que era uma presença tão constrangedora, que acontecia de chegar pessoas não crentes, e elas desciam chorando, iam até o altar, se ajoelhavam, começavam a chorar, dizendo que queria Jesus, e ninguém fazia nada. Todo mundo permanecia calado. Aquela presença, aquele Espírito conduzindo todas as coisas. Eu quero te dizer, querido, que há mais em Deus. Há mais em Deus. Você não sabe tudo. Você não já provou de tudo. Você não já sabe como faz as coisas. Você não já sabe como fluir, querido. Às vezes a gente tem que se fazer de criança e dizer: Senhor, me ensine como é que faz isso aqui. Como é que eu me movo nisso aqui? Eu não sei, Espírito me guia. O Senhor, Ele quer nos levar, querido. Ah, meu Deus, às profundezas de Deus. Há lugares onde a gente ainda não foi. Há pesos de glória, há pesos de intercessão, querido. Abra em Efésios capítulo 1, versículo 15, 16, por aí. Há mais, há mais. E a gente tem que ser mesmo insatisfeito aonde a gente já chegou. Porque no momento que a gente se acomodar, querido, vai ficar comum. Então toda vez que você perceber que está ficando comum, faz alguma coisa. Olha só, ai meu Deus, o cara que não sabe mexer numa Bíblia em folhas, né? Olha o que diz aqui. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. E isso é um modelo de oração. Presta atenção, querido. Como muitas vezes a gente está aquém de profundezas que o Senhor tem para nós. Isso é um modelo de oração. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Querido, isso é um modelo de oração. O apóstolo Paulo, olha o que ele orava. Enquanto a gente fica orando pelo carro do ano, pela casa do ano, pelo dinheiro, pelo emprego, enquanto você fica orando, querido, pelas suas realizações pessoais, existem demandas do coração de Deus, querido, para essa terra. Você acha que o que ele diz lá em Efésios 5,16, compreender qual é a vontade do Senhor, você acha que é só para a sua vida? Você acha que ele está dizendo, compreende qual é a vontade de Deus só para você? Não.
O Espírito, querido, tem algo a gerar para a terra. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Meu Deus, que título maravilhoso. Cooperador de Deus. Cooperador com a obra que Ele tem feito nessa terra. Com a quem a gente está, querido, do lugar que Deus quer que a gente esteja. Presta atenção. Eu não estou falando isso para te condenar. Eu não estou falando isso para dizer que você está errado. Eu estou falando isso porque Deus quer nos trazer para algo mais profundo. Quando Ele vem e Ele aponta o dedo e Ele diz, olha, melhora. Não é porque Ele quer nos envergonhar. Não é porque Ele quer nos condenar. Mas é porque Ele está dizendo, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Profundezas, profundezas, profundezas. E ele fala, conhecer o poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Nesses últimos meses o Senhor tem falado comigo só uma coisa. E Ele tem dito assim, você precisa conhecer o poder da redenção. Você precisa conhecer o poder da redenção. Você precisa conhecer aspectos mais profundos do que a redenção fez por você. Querido, no Antigo Testamento, sabe o que era poder para eles no Antigo Testamento? Era a criação. Para eles no Antigo Testamento, o massa, o poderoso, era o Deus que criou os céus e a terra. Isso era a maior manifestação de poder de Deus. Mas no Novo Testamento, querido, criar céus e terra e universo, ficou fichinha. Ficou fichinha. Por quê? Porque Deus realizou algo muito mais poderoso do que criar os céus e a terra. Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É por isso que Paulo diz, não é conhecer o Deus que criou os céus e a terra. É conhecer o Deus que operou poder tal, que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Esse poder está disponível, querido. Esse poder está dentro de mim e de você. E a gente não pode viver aquém das coisas que Deus tem, mais profundas. Nós precisamos saber beber do Espírito, sozinho, sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando você estiver, querido, passando por dificuldade, quando a casa estiver caindo, querido, não vai ter um cara tocando violão no seu ouvido, não. Não vai ter um louvor aqui, que massa, baixo, violão, teclado. Não vai ter o Helder falando para você, ora, levanta as mãos. Não vai ter, querido, na hora da dificuldade não vai ter ninguém, não vai ter o pregador do seu lado, falando, Deus está aqui, vamos lá. Vai ser você e aquilo que você conhece de Deus. Na hora que o negócio apertar, querido, não vai ter luzes, não vai ter palco, não vai ter microfone, não vai ter um ambiente assim. Vai ser aquilo que você conhece de Deus, aquilo que você construiu de relacionamento que está dentro de você. Vai ser aquilo que você sabe beber sozinho. Vai ser aquilo que você sabe beber de Deus sozinho, sem ninguém dando na sua boca. Me desculpa, querido, se você queria ouvir outra coisa, mas eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque como o Rafa começou, há um despertar, o relógio está parando, querido. Daqui a pouco é meia-noite, e aí? E aí? Passou. Acabou-se, querido, acabou, querido. Quando o relógio parar, quando a gente for arrebatado num piscar de olhos, a Bíblia diz, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados.
na perfeita imagem, na imagem que Cristo é. Ah, meu Deus, num piscar de olhos, de repente, querido, de repente o emprego que você tanto deseja vai ser nada. De repente o carro que você tanto deseja vai ser nada. De repente, querido, as suas realizações pessoais vão virar nada. De repente. E o que você construiu? E o que você construiu? E o que você deixou, querido, para a eternidade? Isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar, querido. E às vezes eu fico meditando o que é a glória do homem. A gente olha um jogador de futebol hoje que está no auge. Basta que ele engorde 2, 5 quilos e ele já não é mais nada. O que é a glória do homem? A Bíblia diz que a glória do homem é como a erva. O homem é como a erva. E a glória do homem é como a flor da erva. Quando murcha a erva, perde-se a flor. A glória do homem. Eu quero te dizer, querido, que há uma profundidade disponível para mim, para você. Sabe, deixa eu te dizer algo. Amar Jesus é fácil. Amar Jesus é fácil, querido. Sabe por quê? Porque a nossa luta, como eu ouvi uma frase esses dias, a nossa luta não é amar Ele, querido. Amar Jesus é muito fácil. Hoje, a gente olha para o cara que só pregava amor, que curava, que fazia milagres. Que dificuldade eu tenho de amar um homem desse, querido? Que dificuldade eu tenho de amar um homem assim, que só curava gente, que só pregava amor, que nunca fez mal a ninguém e que morreu por mim numa cruz. Pelo amor de Deus, muito fácil. Sabe qual é a nossa luta? É amar só a Ele. É amar Ele acima de todas as coisas. É não dividir o nosso amor com ninguém, querido. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o seu único e maior amor, querido. Você não pode dividir o amor que você tem por Cristo com nada, com nenhuma outra distração, com nenhuma outra pessoa ou coisa. O seu chamado não é mais importante do que Jesus. O seu sonho, o seu projeto não é mais importante do que quem Ele é. Talvez não dê tempo você ser o pregador das nações. Talvez não dê tempo você ser rico. Talvez não dê tempo, querido. E aí? E aí, se não der tempo? E aí? Viveu em vão, de nada valeu. Amar Ele acima de todas as coisas. Amar Ele em primeiro lugar, querido. E eu quero que a gente encerre com esse sentimento de amor por Ele, dele ser o nosso único e suficiente amor, querido. Dando toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração a Ele. Sabe, muitas coisas foram geradas aqui, eu creio. Nós fizemos tanta coisa, um momento como esse não é em vão. O Senhor nos puxa mesmo, querido, para tratar algumas coisas. Lá em Jeremias capítulo 18, Ele fala assim: desce à casa do oleiro, que lá eu vou te falar as minhas palavras. Mas Ele não já estava falando?
Mas é porque Deus, ele reserva momentos específicos, querido, para nos comunicar algumas coisas. Deixa eu encerrar lendo uma frase de um livro que eu estou lendo esses dias, pela terceira vez, porque é maravilhoso, fica até a indicação. Porque tarda o pleno avivamento. Ele diz assim, é de Leonard Ravenhill, ele diz assim: o poder da oração extinguiu a violência do fogo, fechou a boca de leões, silenciou revoltosos, pôs fim a guerras, acalmou os elementos, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, escancarou os portões do céu, minorou enfermidades, repeliu mentiras, salvou cidades da destruição, deteve o curso do sol e o avanço do relâmpago. A oração é uma poderosa armadura, um tesouro que nunca acaba, uma mina que nunca se esgota, um céu que nunca fica repleto de nuvens e nunca é turbado por tempestades. Fica de pé. Eu quero mexer com você mesmo. Amém? Queria pedir total reverência nesse lugar. Queria pedir que você só fique fazendo alguma coisa se você estiver trabalhando. Esse é o nosso último tempo, vale a pena, querido. Então, só o rapaz do som, alguém que estiver tirando foto, alguém do louvor. Mas, sabe quando o corredor... Eu não sei se você já viu aqueles vídeos engraçados. O corredor está lá, aí já está chegando na linha de chegada, aí ele começa a comemorar. Ele começa, estou chegando, ganhei. Aí vem outro e passa ele. Vamos fazer até o fim mesmo. Sabe? Completar. Se você decidiu ficar até o final, então seja 100%. Amém. Dê o seu melhor agora, sabe? Eu vou deixar você livre. Antes de a gente fazer algo mais específico. Mas dê aquilo que você tem de melhor. Talvez você pense, rapaz, já recebi tanto, já fiz tanta coisa, já orei por tudo nesse mundo. Mas pega aquilo que eu te falei sobre as profundezas de Deus. Existe algo mais que você ainda não tocou. Existem profundezas que você ainda não conhece. E sabe, se você não desejar essas coisas nunca vão acontecer. Amém? Então, nesse último momento, querido, tira um tempo para ser só você e Deus. Se desliga de tudo, se desliga de todos, mas ama ao Senhor, sabe? Começa a meditar em tudo isso que eu falei e começa a buscar, desejar, sabe? Desejar ir além, desejar ir mais profundo. O teu corpo está falando algo. Eu não te culpo, é normal. A tua mente está falando algo também. Mas vence essas coisas, querido. Às vezes eu tirava momentos de oração e eu colocava assim, vou orar 1 hora, vou orar tanto tempo, vou orar 2 horas. Aí, eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando estava dando já o tempo de acabar, a hora que eu tinha determinado, era como se ali é que eu começasse a provar, sabe? Então, tem algo a ser rompido, que você ainda não rompeu. Não torne esse lugar comum.